Hoje estamos aqui para conversar com Maria Tereza Portal Oliveira, que lança o seu livro O Gato Maltês. Maria Tereza, é um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada eu pela entrevista. Maria Tereza, o gato maltês, ele é um personagem viajado, astuto e consciente de que vive dentro das histórias. Como surgiu essa ideia de criar um gato que transita entre livros e universos literários? Eu isso sou obrigada a falar, e não sei se posso falar do que está para trás na minha vida. Posso? Portanto, eu sou escritora já com muita obra publicada, abranjo todas as faixas etárias, como vocês devem saber, não é? Tenho desde romances até livros infantis, passando pela poesia, os livros infantis nasceram agora porque tenho uma neta com 4 anos e eu decidi que tinha de escrever historinhas para a Maria Carlos, que é a minha neta. E o Gato Maltês, eu tive um jornal escolar, que era o Pequeno Jornalista, e era eu que o fazia. Eu lecionava no MEB23 e havia uma das páginas do jornal que se chamava Dos Profs e tinha sempre um conto meu. Portanto, eu sempre gostei muito de escrever. E infantil, cheguei à conclusão que é a literatura mais difícil de escrever, porque para descer ao nível dos miúdos é difícil. O Gato Maltês tem muitos intertextos, como deve ter reparado, não é? Um deles é o Gato das Botas, não é? E depois eu falo numa outra história que não sei, porque obrigo os professores, não só os professores como os próprios jovens, a procurar outras informações, que falo, por exemplo, nos 10 anéisinhos da tia Verde Água, não é? Que são os dedos das mãos. E portanto é um dos meus vícios. Eu tenho sempre de meter algum conhecimento que esteja fora da história. Os gatos, é engraçado porque eu não gosto de gatos, mas tenho imensas histórias com gatos, que eu acho-os muito fofinhos, mas em imagem eu adoro ver gatinhos, mas faço alergia ao pelo, faço alergia à proximidade deles e até o próprio ronronar me irrita. Dizem que acalma, a mim não. E eu queria destacar aqui o personagem da vovó Odília. Na história, ela acaba por se tornar escritora na maturidade. Essa escolha que você fez como autora, ela reflete alguma mensagem em específico? Talvez uma mensagem sobre criatividade, poder das histórias? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu só comecei a escrever, e isso acaba por ser um bocadinho também a minha história. Eu comecei a escrever quando me reformei, ou seja, como uma pessoa se reforma aos 66 anos, eu tenho 70, não é? Ou seja, eu só comecei a publicar há 4 anos, desde 2021, precisamente porque não dá, não temos grande hipótese quando estamos no tempo, portanto, ativo, de apresentar histórias. Ou estamos num lado ou estamos no outro. E eu quis mostrar com a avózinha porque as avózinhas é que nos contam histórias, não é? Tem essa proximidade. E mostrar que não há idade para ser escritor. Uma pessoa começa a escrever, pode ser desde nova, como o meu caso, que eu comecei muito cedo, ou, embora não publicasse, guardava para a gaveta, mas pronto, não há idade. E nós temos escritores que são bastante idosos, não? Aliás, é quando a pessoa atinge o auge da carreira, já é com uma certa idade, não é? Sim, com certeza. E no livro, os gatos, eles ganham vida à noite, né? Que é quando os humanos não estão vendo.
Existe algum simbolismo por trás disso que você atribuiu, assim, nessa fronteira entre a imaginação e a realidade? E para as crianças nós temos sempre de contar historinhas para a imaginação. Desenvolver a imaginação criadora das crianças é uma obrigação, principalmente para quem foi professor como eu. Portanto, a criança adora e para crescer, a criança tem de acreditar nos contos. E quanto mais tempo ela acreditar na mágica, na magia, e agora aproxima-se uma época de muita magia, que é o Natal, quanto mais tempo a criança acreditar que as prendinhas são dadas no meu tempo pelo Menino Jesus, agora é pelo Pai Natal, mas quanto mais tempo as crianças acreditarem nisso, mais felizes elas serão. Está mostrado, porque a imaginação criadora faz com que a pessoa não desista do dia a dia das dificuldades, porque vai conseguindo dar a volta por cima. E o livro da senhora, ele termina com um convite direto à leitura e à escrita. Se a senhora pudesse deixar, então, uma mensagem para os futuros leitores, qual seria essa mensagem para a gente poder finalizar esse bate-papo? O próprio livrinho tem uma série de folhas brancas no fim. E eu sugeria que os miúdos, depois de lerem a história, criassem uma história, com a ajuda do professor ou com a ajuda dos pais, sobre um gatinho, sobre gatos ou sobre aquilo que eles quisessem, ou até uma opinião, escrevessem uma opinião. O que eu agradecia, se pudesse ser, é que se vocês receberem algum feedback da história, portanto, ou então que me mandem para mim, pessoal, para mim, o meu e-mail é fácil, é teresa.portal@gmail.com. Eu gostava imenso de receber feedbacks dos jovens ou dos pais dos jovens, porque os pequeninos não escrevem, mas como é ontem recebi adorei, que é: o seu livro foi lido, foi a primeira apresentação que o meu filho fez. É muito agradável para um escritor receber feedback, principalmente quando é de crianças. Maria Tereza, muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Foi um prazer enorme tê-la aqui nessa conversa e a gente deseja todo o sucesso do mundo com o seu livro, O Gato Maltês. Muito obrigada, eu. O Gato Maltês é um novo livro de Maria Tereza Portal Oliveira, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação Editora Europa.